Olá, querida criança! Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de língua portuguesa Aprender Juntos do terceiro ano. Abra na página 14. Nós vamos trabalhar as páginas 14 a 17 e nós vamos trabalhar o uso da letra R. Nós já estudamos um pouco, você já sabe que o R ele apresenta sons diferentes dependendo da posição que ele está na sílaba, ou seja, se ele está no começo da sílaba, se ele está no meio da palavra, no final da sílaba. Lembrando que o R, ele também é pronunciado diferente em diferentes lugares do Brasil. Tem lugares que o R se pronuncia porta, porta. Tem várias formas de falar e não significa que esteja errado. Faz parte da regionalidade, né? Então, é cultural. Uso do R e RR. A número 1 diz assim: com um colega, é claro que não vai ser com um colega, né? Estamos sozinhos, vocês em casa e eu aqui na escola. Releia abaixo alguns versos do livro Classificados Poéticos de Rosiana Murray e observe as palavras em destaque. Eu quero que agora você dê uma pausa no vídeo e leia um trecho do poeminha que a gente já trabalhou no início desse capítulo. Pausa o vídeo e leia, e eu leio em seguida. O mundo desse habitante é todo feito de vento e cheira a jasmim. Não há fome nem há guerra, e nas tardes perfumadas as pessoas passeiam de mãos dadas e costumam rir à toa. Nesta galáxia, ninguém faz a morte. Ela acontece naturalmente, como o sono depois da festa. Os habitantes não mentem e por isso os seus olhos brilham como riachos. Diz para observar as palavras em destaque. Então está em destaque cheira, perfumadas e riacho. A letra A diz para separar as sílabas das palavras destacadas no texto. Então você vai separar a sílaba de cheira, perfumadas e riachos. Fale pausadamente a palavra para você saber aonde separa, tá? Cheira, perfumadas, riachos. Separe a sílaba das palavrinhas aí. Dá uma pausa e separe. Letrinha B. Observe as sílabas separadas e responda. Na palavra cheira, em que posição da sílaba está a letra R? Olha só, a posição que o R ocupa na sílaba. As sílabas são essas, cheira. Ela está no início da sílaba, dessa sílaba aqui, cheira. Então, você vai marcar aqui, ó, no início da sílaba ou no final da sílaba? Marca aí certinho. Letrinha C. A letra que aparece antes do R é uma vogal ou é uma consoante? A letrinha que aparece aqui, ó, antes do R é uma vogal ou é uma consoante? Então escreva aqui. Letrinha D. Vai dando pausa para fazer, tá? O som representado pela letra R nessa palavra é forte ou é fraco? A gente fala cheira ou a gente fala cheira? É fraco ou é forte? Letra E. Na palavra perfumadas, em que posição da sílaba está a letra R? Olha em que posição está o R na palavra perfumadas. Que posição da sílaba? Está no início ou no final da sílaba? Olha aqui, ó. Isso aqui é o início, isso aqui é o final. Então, no final da sílaba, marca certinho aí. Continuando na página 15, diz assim: na palavra riachos, em que posição da sílaba está o R? Essa é muito fácil, né? Ri, no final, no início ou no final da sílaba? Muito fácil. Letra G. O som representado pela letra R nessa palavra é forte ou fraco? Na palavra riachos, o R é forte ou é fraco? A gente fala riachos ou riachos? O livro traz para nós, nessa caixa verde aqui, a regra
de quando se usa o R. E diz assim, ó: quando a letra R aparece em início de sílaba, entre vogais, ela representa um som fraco ou brando. Exemplos: xícara, ó, início de sílaba entre duas vogais. Xícara, coruja, início de sílaba entre vogais. Quando a letra R aparece no início de uma palavra, ela representa um som forte. Exemplos: rapaz, roseira. Aqui tem no início e aqui tem lá no final, no final da palavra, no início da sílaba, mas entre vogais. Essa número 2 diz assim: agora recorte as palavras que estão na página 295. Continua ouvindo a instrução. Distribua essas palavras nos grupos abaixo, de acordo com o som representado pela letra R nas palavras ilustradas. Cole as palavras só depois de conferir as respostas com o professor. Bom, então, primeira coisa, lá na 295, o que nós vamos fazer? É essa parte aqui que nós vamos utilizar, ó, que é da página 15. Essa é de outra atividade, da página 149. É essa daqui. Então, você vai pegar uma tesoura e vai cortar aqui e vai arrancar aqui. Olha, fica bonitinho se você corta bem no pontilhado ali. Agora que eu estou com as palavras aqui todas recortadas, eu vou observar aqui, ó. Nesse grupo, carimbo, carimbo. Aqui o R tá no início da sílaba entre vogais. Quais palavras que será que aparecem ali? Por exemplo, mora. No início da sílaba entre vogais, vai nesse grupo. Rua, onde é que a palavra tá? O R tá no início da sílaba. Rosas, então rua vai aqui. Urgência, carta. O R no final da sílaba. Aqui. Recado. O R no início da palavra. Essa outra. Tardes. Cartar. O R no final da sílaba. Coração. Cari. O R no início da sílaba entre duas vogais. Esperar. Cari. O R no início da sílaba entre vogais. Risadas. O R no início da palavra. Forcar. O R no final da sílaba. E assim vai ficar suas palavrinhas coladas. Coloca somente uma gota de cola atrás e cola aí. Pausa no vídeo e colhe as palavrinhas aí. Só uma gotinha para não vazar no livro e ficar tudo colado depois. Agora aqui a número 3 diz assim, ó. Será que o som representado pela letra R no final de uma sílaba é pronunciado pelas pessoas do mesmo jeito em todos os lugares do Brasil? Não, nós já conversamos sobre isso. No final da sílaba, por exemplo, Rio de Janeiro, eles vão falar assim, carta. Lá na região sul, a gente vai falar carta. Tem outros lugares que vai falar carta. Então, o som do R no final da sílaba é diferente dependendo da região do Brasil e não está errado. É questão de regionalismo. Agora, aqui na página 16, diz na número 4, leia em voz alta as palavras abaixo e responda as perguntas. Leia essa palavra e leia essa outra em voz alta. Terra, coração. Nas palavras representadas, o R e o RR aparecem entre vogais ou entre consoantes? Vamos ver? RR entre vogais. R entre vogais. Então, escreva aqui, entre vogais. B. Na palavra terra, o RR representa som forte ou brando?
Lembrando que a palavra brando significa a mesma coisa que fraco. Fraco, brando e fraco é a mesma coisa. Então, o RR apresenta o som forte ou brando? Letra C. E na palavra coração, o R representa som forte ou brando? Fraco? Responda aqui. Aqui nós temos uma outra regrinha aqui, ó. Usamos RR no meio das palavras entre duas vogais para representar o som forte do R, igual ao som do R inicial em palavras como relógio. Então, o R no início, ele é forte, mas jamais coloque dois R no começo de uma palavra. Não existe. No começo ele é forte, mas ele é sozinho. Para fazer o som R forte, é dois no meio somente. Ao separar as sílabas RE, o RR fica sempre em sílabas diferentes. Exemplo, se a gente vai separar a sílaba da palavra terra, fica assim, ó, um R numa sílaba e o outro na outra. Terra. Corrida. É assim que separa as sílabas da palavra corrida. Nunca deixa os R's na mesma sílaba, quando eles forem duplos. Número 5. Observe estas palavras separadas em sílabas. Honrado. Desregulado. Olha, tem uma coisa diferente aqui, ó. O R no início da sílaba, mas ele não está entre duas vogais. Ele está logo depois de uma consoante e aqui também. Percebeu que ele fica forte também? Honrado. A gente não fala honrado, não fala desregulado, não. O R no meio da palavra, no início da sílaba, logo depois de uma consoante, ele fica forte também. Nas sílabas destacadas, a letra R também representa um som forte. No final da sílaba anterior há uma vogal ou uma consoante? A sílaba anterior está aqui, ó. No final dela tem uma consoante. A sílaba anterior está aqui. No final dela tem uma consoante. Então, escreva aqui. Há uma vogal ou uma consoante? Há uma consoante. Letra B. Compare as palavras acima com a palavra coração e complete a regra do uso do R no quadro a seguir. Coração, o R está no início da sílaba, mas ele está entre duas vogais. Aí ele tem o som fraco ou brando. Então, a regra vai ficar assim, ó. Quando o R está no início de uma sílaba precedida. Precedida é o mesmo que vem antes, tá? Quando o R está no início de uma sílaba precedida por, ou seja, que antes vem ele representa o som. Olha os exemplos aqui, ó. O R precedida por uma consoante. Honra. É o R forte. O R precedido por uma consoante, ou seja, antes. Henrique, R forte. O R precedido por uma consoante. Desrespeitar, forte. Então, aqui, ó, quando o R está no início de uma sílaba precedida por consoante, ele representa um som forte. Quando o R está no início da sílaba e logo antes dele está uma consoante, ele tem um som forte. Completa aqui, consoante forte. Para encerrar, nós vamos aqui para a página 17, brincando com trava-línguas. Número 1, complete os trava-línguas a seguir com R ou RR. Vamos ver aqui então, se você lembra da regra para usar R e RR. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato a roer roía. Início de palavra somente um R. E a Rosa Rita Ramalho, do rato a roer se ria. Agora a outra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra, ó, ra. R forte entre duas vogais é duplo, tá? Dentro da jarra tem uma aranha.
Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. Arranha. Pessoal, depois que você completar, leia várias vezes para você ler rápido. E aí, quando você estiver bom na leitura desse trava-língua, desses 2 trava-língua, pede para a mamãe gravar um vídeo seu lendo eles, falando rápido e manda para a professora, tá? Vai ser divertido. Letra A. Qual dos trava-línguas tem apenas palavra com R, como riacho? Copie do texto. Então, aqui o R, como em riacho, vai estar lá no trava-língua do rato. E você vai copiar todas as palavrinhas que tem o R no início. Aqui, ó, tá? Todas as palavrinhas. Rato, roeu, roupa, rodovalho, todas aquelas, tá? B. Qual dos trava-línguas tem palavras com o som de R como em rei e palavras com o som do R como em barata? Copie do texto. Aqui quer dizer que o R como em aqui, ó, o R como em rei quer dizer o R forte. Então aqui lá no trava-língua da jarra jarra, arranha, tá? É o R como em rei. Agora o R como em barata vai ter aqui na palavra aranha, que é o R fraco. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Tchau, tchau.